Muito bem, estamos de volta com a terceira e última parte do RB Notícias, sempre ao vivo aqui pela sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Eu quero mandar um bom dia especial para a Socorro Silva, lá na Baixada da Sobral, para a Bruna no bairro Taquari, e também para Karen Moura, lá na Baixada da Sobral, sempre assistindo ao nosso programa. Sem falar do meu amigo Ruscelino. Você conhece o Ruscelino, aquele corredor? Sim, conheço. 65 anos, corre 10 km por dia. É. Só que agora ele está doente. Está doente. Está com um problema sério na próstata. Oh. Mas logo ele vai voltar ao normal. Ele é um exemplo. Eu corro também, quando tem um tempo, pelo menos 2 vezes na semana, em função dele. Isso é muito bom, é muito importante. Corre todos os dias, porque eu com 50 não vou correr, né? Atividade física é fundamental, né? Fundamental. E por falar em atividade física, gente, uma notinha aqui de política e de futebol ao mesmo tempo. O governo do Acre vai ajudar os clubes de futebol, Maurira. Muito importante. Investimento de R$1 milhão. Muito importante. O projeto de lei nesse sentido foi aprovado ontem por unanimidade, quem é que ia votar contra, né? Na Assembleia Legislativa, após um trâmite nas comissões técnicas permanentes, uma ação conjunta de todas as comissões, inclusive na Comissão de Serviço Público e também na Comissão de Justiça, além da de Orçamento e Finanças. Então o projeto foi aprovado, né? O líder do governo, o deputado Pedro Longo, do PV, ainda do PV porque ele vai sair do PV, não vai continuar no PV. O PV não tem nada a ver com o governo. Tem não. E ele está a comemorar porque foi um projeto, Moreira, que uniu oposição e situação. Né? Quem é que é louco de votar contra o futebol, né? Então vai ajudar os clubes, inclusive com valores retroativos esse ano. O campeonato desse ano acabou, mas os clubes receberão ainda este ano, evidentemente vai ser bem dividido esse dinheiro, no total de R$1 milhão. Eu confesso que outros governadores ajudaram o futebol. Mas não tanto ajudou, assim, né? O Tião Viana ajudou, o Jorge Viana lá atrás ajudou. Desses da esquerda, acho que foi o que mais ajudou, só que nenhum chegou a esse valor, R$1 milhão. Então, o governador entende que investir no futebol é muito mais do que isso, muito mais do que investir no esporte. É investir na geração de emprego, né? Claro. Porque aí nós temos diretamente, Moreira, somando aí, no mínimo 25 jogadores por cada clube, sem o pessoal da comissão técnica, 30 membros de cada equipe, vezes 8, 3 vezes 8, 24. 240 pessoas 240 direto e indiretamente sendo beneficiadas com emprego com e renda. certeza. Né? Sem falar no fato de o esporte é saúde, é vida, né? Claro. Você vai fortalecer os times, competir melhor no campeonato nacional. Muito importante essa e ajudar ajuda. aquelas pessoas que gostam de futebol, né? Veio na hora assistir, certa. Né? Que bom, né? Parabéns ao governador e aos deputados e aos clubes, né? Que serão beneficiados direto ou indiretamente. Né? É uma boa sacada. Uma boa sacada. Um gol de placa? Um gol de placa, um gol de placa. Pode comemorar, né? Porque eu vejo um heroísmo fazer esporte no Acre sem ajuda, né? As pessoas se doando aí. Então essa ajuda é muito importante. Para você ter uma ideia como é que está o futebol, o Rio Branco, que é o atual campeão e é o clube mais tradicional do Acre, encontra-se endividado. Imagine os outros. Menor. Muito difícil. Eu vejo da dó aquela sede ali do centro do Rio Branco. Pois é, triste, né? Triste ali, né? Triste. Logo ali que serviu como exemplo, né? Uma né? referência, né? Então, essa hora estavam servindo almoço ali, né? À noite tinha um famoso cassino, no carnaval. Ali era um encontro marcado das grandes convenções, lembra? É verdade. Quantos, né? Eu mesmo, já passando ali, já pensei até em convidar o presidente do Rio Branco para fazer uma ação no sentido de convocar a população para restaurar aquele clube ali, nosso, não é só patrimônio do Branco, nosso, não é só do clube, né? E você sabe que tem pessoas dispostas a ajudar, a contribuir. Eu acredito que até ouvindo essa conversa ele possa despertar e convocar a população. Eu fico muito triste em saber que ali foi o ponto de encontro, serviu como palco de grandes eventos. Nós inclusive com grandes convenções ali. Convenções partidárias, convenções de investidores. Comemorações. Tantas e tantas Clube festas. Centenário, né, A Rubédia, que fazia aquela festa de destaque, ela fez várias festas lá. Nós transmitimos 2 ao vivo. Eu mesmo participei de uma festa lá. Tudo isso é muito triste, é lamentável, né? Mas tudo bem, fazer o quê, né? Vamos lá. Vamos lá, então, a pergunta feita na virada do bloco. Qual, na sua opinião,
E olha que você não vai falar como economista, mas vai falar como empresário, que Sim, sente na pele gente. tudo isso, né? Qual o tipo de inflação mais perigoso? Mais perigoso? O tipo perigoso, evidentemente, se for inflação é perigosa. Por excesso de consumo, que é atual momento, que é a que prevalece no momento, digo, ou a outra em função da desvalorização da desvalorização né? é mais perigosa, né? Porque não tem como frear o consumo, né? Quando não há o recurso no mercado, a tendência é diminuir, mas quando é a desvalorização da moeda, fica difícil de controlar, né? Agora vamos aos remédios. Existem vários remédios para você atuar, falando remédio em farmácia, né? Contra a inflação. Ou aumentando a produção, né? Ou dando uma freada, levando juros. E normalmente o poder público vai pela mais fácil, aumenta a taxa de juros. A taxa de juros. Não seria o ideal, porque aí você trava, né? Trava você a economia, inibe as empresas a contrair empréstimos, financiamentos para tocar o barco. Sim. Eu acho que diante desse quadro tem que prevalecer o melhor para a economia do país, né? Se há maneira, o Estado tem esse dever, né, de controlar em todos os sentidos, tanto no sentido econômico como social e político. Por isso que há a regulamentação do Estado. Então, a melhor maneira, para isso se tem os bons economistas, para viabilizar essa questão econômica. Legal. Eu não vou te perguntar qual a tua opinião em relação ao governo, notadamente sobre a pandemia, porque você já falou que aprova. Né? Não, muito. Eu acho que a maioria aprova também. Sensatez, eu também no início fiz algumas críticas, mas depois eu entendi que ele tinha razões para flexibilizar de um lado e de outro. Do outro, uma situação muito difícil, né? Nunca tinha um pacote fechado. Não. A cada semana tinha sempre diferente, né? Avançar aqui, retroagir ali, e ia controlando. Na capital, no interior, né? Dividiu as regiões ali por faixa amarela, vermelha, teve alguns momentos a faixa preta, mas tudo passou. Tudo controlou, né? Foi Acabou controlado. Sendo dominado. Eu acho que a maioria aprovou, então, o desempenho dele, a habilidade dele e a humildade acima de tudo, né? Muito. Agora, no geral, Moreira, qual a avaliação que você faz de 2 anos e 10 meses, né? Fechando já o 3º ano de mandato do governador Gladson Camilo? Eu acho pela juventude dele, né, eu acho que ele está saindo muito bem diante dos desafios do nosso Estado, a economia difícil, nós estamos aqui na ponta, dependemos muito do governo federal, ele tem sido habilidoso nesse sentido. Até nisso, né? Também, nessa relação com o governador. Nessa relação com o governo, com o presidente, né? É lógico que precisa melhorar mais, porque o Estado é muito deficiente, muito carente, precisa trabalhar a questão de incentivo para se gerar emprego, renda para a população, que hoje quase a metade da população está desempregada, né? E isso o governo precisa incentivar a iniciativa privada, porque não é o governo, não é o governo que gera emprego, é a iniciativa privada, é abrindo novas empresas, criando incentivos fiscais para que as empresas possam se instalar aqui no nosso estado. Tem grandes empresários aqui no sentido de investir, mas ainda trava muito a questão burocrática, Muniz. Você acha que precisa melhorar um pouco? Precisa melhorar muito, né? Avançou um pouco no sentido na esfera federal, mas nos estados ainda está muito travado. Para você ter uma ideia, nós mesmos estamos há 8 meses para abrir uma empresa e não conseguimos ainda. É inconcebível isso, né? Sabe? 8 meses. Quer dizer, nós tivemos um prejuízo de quase R$100 mil, porque até hoje não foi liberado o alvará, né? E aí, por exigências das instituições, teríamos que fazer outra reforma no piso de cima para poder funcionar. Inviabilizou o projeto, né? 8 meses, você paga aluguel, você tem despesa e acaba desmoronando. E resolvemos transferir esse investimento para outro local, né, mais acessível. E agora, ontem, conseguimos destravar o alvará. Veja bem, um comércio... Isso no âmbito municipal? Municipal, mas também demanda estadual. Quer dizer, exigências quase que não está dentro da lei, assim, especificamente, porque você colocar exaustor dentro de uma farmácia é muito complicado, né?
Se já tem o sistema de ar-condicionado, refrigerado, você colocar exaustor. É quase como se fosse, olha, pequeno aqui não trabalha. É difícil. Então é difícil. E que se você for observar, quem gera emprego é as pequenas e microempresas. Então tem que haver mais espaço, mais abertura, mais sensatez. Pelo que você fala aí, Moreira, além de flexibilizar a legislação em todos os setores, é preciso também haver bom senso de quem está lá no comando. Com certeza, né? Porque travar os projetos, por pequenos que sejam, deixa muito a desejar na geração de emprego, renda. Uma empresa que gera 10, 20 empregos direto, ela gera mais 30, 40 indireto. Né? Então, tudo que vier para contribuir na economia, dentro da legalidade, é muito importante. Então, precisa abraçar, nós temos que ter consciência. No Brasil e no nosso estado, acontecem duas coisas que nos países desenvolvidos não acontece. No Brasil, se você for analisar, o professor é desmerecido, é desvalorizado. Sempre. O empresário é taxado como bandido, ladrão. O pastor, o padre, é como pessoas que não contribuem com a sociedade. E isso é o contrário nos países desenvolvidos. O professor é supervalorizado, o padre, o pastor, supervalorizado, que são pessoas que trazem o entendimento, né? E o empresário gera emprego e renda para manter as famílias. Eu espero, Moreira e amigos da TV Rio Branco, que logo, logo a gente tenha aqui o prazer de anunciar mudanças, digamos assim, significativas no que se refere à legislação no tocante às empresas. Com Sabe certeza. por quê? Nós estamos perdendo muitos investidores, inclusive jovens, pessoas jovens, cheias de ideias, e que têm os recursos para investir, não precisa de recorrer aos bancos, perdendo para outros países, inclusive para os Estados Unidos. A gente fica triste em saber. Estão investindo lá. Além desses investimentos fora do Estado, está acontecendo uma coisa no nosso Estado, as pessoas estão migrando para outro Estado, principalmente a força jovem de trabalho, por falta de demanda. Muitas pessoas indo para Florianópolis, né, para Santa Catarina, para o sul do país, eles estão importando mão de obra. Florianópolis, que era um destino turístico, agora está sendo um destino de trabalhista, de emprego. Trabalhista, Porque a mão de obra, o acreano é muito inteligente e trabalhador. Né? Muito inteligente e trabalhador. O que acontece com o acreano é que ele, diante das dificuldades, ele deixou de sonhar. Né? Ele deixou de sonhar. Quando para de sonhar, para de... Né? Então ele quer alçar voo longo, alto, mas fica diante de uma dificuldade, ele procura outros meios. Né? Deixa eu fazer outra pergunta aqui, em relação também, mais ou menos nesse sentido aí. Por conta da pandemia, o governador acabou sofrendo alguns desgastes em relação aos empresários, aos comerciantes de um modo geral, o pessoal da construção civil, enfim. E aí, no início desse ano, ele começou a rever alguns pontos, e eu acho que ele, digamos assim, acho que conseguiu empatar já o jogo. A gente não vê mais tanto desgaste como era no passado. Mas, na sua opinião, você que é da área, o que é preciso fazer, no caso do governador, para melhorar ainda mais essa relação com os comerciantes de um modo geral, com os empresários, os industriários, o pessoal da construção civil, do comércio varejista, de calçados e confecções, e outros setores de prestação de serviços também? E aí? Precisa que o próprio governo disponibilize incentivo, né, para que esses empresários possam investir na economia local, para que essa economia seja pujante, gerando emprego e mais renda para a população, que é o que anima o trabalhador, né, o recurso para ele pôr uma melhor alimentação na mesa, poder sonhar melhor com a qualidade de vida, né? E o governador ele tem sido muito habilidoso, assim, tocante por ser um governo jovem, né? Eu acho assim, admiro, tiro o chapéu para ele pela versalidade, assim, a maneira de conduzir no Estado, né? Tem lógico que precisa ter uns arranjos para que o Estado possa desenvolver mais. E eu creio que num outro momento, né, tem 2 anos, 3 anos que está no comando do Estado, eu acho que é possível. A gente precisa melhorar o nosso Estado, a economia,
né, no sentido de voltar aquele Estado produtor, não depender somente da economia do contra-cheque. Né? Olha, se você for analisar, o que mais o mundo precisa é proteína. É fortalecer. Eu estive conversando com outro empresário, amigo meu, ele disse, olha, Moreira, nós precisamos melhorar o quê? O que é que o Estado tem, o município tem de melhor? É a pecuária, vamos investir na pecuária, né? Novas tecnologias, né? Procurar oferecer uma proteína de qualidade, né? Ou seja, uma carne. Isso serviu como estímulo para você investir também? Muito, muito, né? Não, a gente está com os projetos nessa área, inclusive, nós estamos trabalhando num projeto de abrir um laticínio e também um frigorífico. Qual é a proposta de gerar quantos empregos inicialmente? A gente tem uma perspectiva muito boa de geração de emprego, né? Nesse laticínio, em um frigorífico, que a gente trabalhar mais na área também é uma coisa diferente, né? Esse é o primeiro momento, nós estamos buscando um incentivo, vamos conversar com a equipe do governo do Estado e vamos pleitear nos municípios vizinhos, que é Porto Acre, Bujari e Senador Guiomar, para ver qual o incentivo que o município tem para que a gente possa avançar nesses projetos. Moreno, depois de 20 anos de um governo assumidamente de esquerda, e que independente de quem estava no comando, seja Tião Viana, Binho Marques ou Jorge Viana, eram todos do PT, praticamente a mesma ideologia, o estilo mudava em alguns setores, mas a ideologia era a mesma. E eu acho que eles tinham boas intenções de fazer o melhor pelo Acre. Só que não funcionou essa história da florestania. 20 anos depois, assume um governador assumidamente de direita e que pautou o agronegócio como o principal, digamos assim, o carro-chefe desse novo modelo de gestão. Eu queria que você falasse sobre esses dois estilos de governo, ideologias diferentes, estilos diferentes, visões diferentes também. Olha, esse é o momento que o governador Gladys Cameli acertou. Ele trouxe a economia, assim, a intenção do governo Dantinhas, que trouxe a pecuária para o Acre. Aliás, um dia desse, há 15 dias, ele foi homenageado em memória. Em memória, e muito bom. Aberto a economia do Acre. Então, isso está sendo aproveitado hoje, porque esses 20 anos praticamente parou a economia do Acre. O Acre era para estar mais avançado. Então, você quer dizer que o sonho do Dantinha está começando a ser realizado somente agora, por meio do Gladys. E vai se intensificar mais, porque essa é a visão de mundo, né? Produzir alimentação, né? E o Acre tem tudo, um clima excelente, melhores terras férteis. Não é em vão que hoje o Acre é o terceiro estado de valorização das áreas produtivas, né, no nosso estado. Então, hoje todo mundo está de olho aqui, de investir aqui no estado. O governador sempre que pode, ele conversa com os setores produtivos do Acre, com empresários, com quem toca a economia. Você tem conversado com ele esses dias? Eu sempre tenho conversado. Eu tenho sempre conversado também com outro empresário forte, o Raiolando, da Acreplar. É outro também que continua acreditando no Acre, né? Também converso tem os seus problemas, evidente, todo mundo tem, porque, como você falou, ser empresário no Acre não é um bom... Não é nada fácil. Você tem muitos problemas para enfrentar, cada dia tem que matar um leão, mas... eu vejo que ele continua acreditando, né? E investe também em outros setores. Investe em outros setores. Conversa também com os leites também, o pessoal que tem investido muito no nosso estado. Né? Então a gente percebe que o Acre ainda é a terra da oportunidade. Você fala do Rico? É do Ricardo Leite. Né? Então o Acre é a terra das oportunidades. Quem não produzir no Acre, é muito difícil produzir em outro estado. Né? Eu sempre digo, olha, tanto o acreano, ele é trabalhador, agora ele parou de sonhar diante da dificuldade. As pessoas que chegam de fora, qual a facilidade que ela tem aqui? Elas trazem o conhecimento, chega aqui e encontra a oportunidade. Os relacionamentos deles são bem melhor porque são com pessoas que vão dar uma direção melhor a eles. Então tem tudo para vencer. Né? Então... o Acre é uma terra que abraça todos também. O acreano é muito hospitaleiro, uma pessoa muito acolhedor. Então, aqui eu considero hoje assim, um dos melhores estados em termos de economia para se viver aqui.
Bom, já que estamos falando de empresário, e pecuarista também é empresário, né? Sim, com certeza. Ao mesmo tempo é indústria e comércio. Comércio. Né? Tá? E prestação de serviço também. Prestação de serviço. Doutor Jorge Moura, que você conhece, foi importunado ontem, não foi pela Polícia Federal, não foi pela Civil nem Militar, foi forças do Exército que estavam numa missão e acabaram, ele não foi preso, ele foi detido, teve que pagar fiança, o porte ilegal de arma e tudo mais. Muita gente reagiu de forma negativa, outros apoiaram. E é um amigo nosso de longa data. Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que foi uma fatalidade, um incidente, eu acho que foi uma interpretação até maldosa. Sim. No sentido, porque um homem que não oferece resistência nem perigo, cidadão trabalhador, eu acho que trouxe algum interesse de lado, mas uma pessoa excelente, seu Jorge Moura, um empresário, que contribui muito com o nosso Estado, acho que não merecia esse tipo de coisa. Legal. Moreira, então você, apesar dos percalços, das dificuldades que todos enfrentam, você continua apostando então no potencial do governador? Você acha que ele poderá recolocar o Acre no caminho do crescimento social, socioeconômico, político e cultural? Com certeza, eu acredito sim, e é isso que o Acre precisa. Nós temos que ter essa sensatez que quanto melhor o Estado tiver, melhor nossas famílias estarão também, né, Muniz? Eu acho que se todo acreano e todo brasileiro pensasse assim, o nosso nível seria outro, né? Nós temos aí um registro importante, eu acho animador diante de tudo que está acontecendo, uma redução significativa do número de homicídios. E aí eu vi uns comentários de alguns colegas jornalistas, respeito profundamente, mas não concordo com a ideia. Eles talvez até, isso serve para fortalecer as facções, dizendo que as facções deram uma trégua. Eu não acredito nisso, eu prefiro acreditar que elas estão sendo pressionadas, sufocadas pelo Estado, não só pelo governo, mas a parceria com a PRF, com a Polícia Federal. Você pensa assim também ou acha que houve uma trégua? Não, eu vejo que há um trabalho eficiente do governo também, né? E também da justiça, da justiça também, que tem se pautado assim muito forte. Sim. Então eu vejo que diante dessa situação houve uma retração também, né? Mas também a conscientização que o crime não compensa, né? O crime nunca compensou e nem vai compensar. Então essas pessoas também têm migrado para outros setores, né? Eu creio que tem ido para a legalidade, alguns deles, e você sabe que o tempo é o senhor da razão. Vai tirando as pessoas daquelas que vivem na clandestinidade, elas vão centrando no sentido de pautar uma melhora de vida, porque ninguém quer ser bandido, ninguém quer ser marginal. Às vezes a situação, né, o momento, a falta de uma oportunidade, mas no instante que essa oportunidade chega, as pessoas tendem a melhorar também, né? Porque o ser humano há dois processos, Muniz. Ou ele melhora ou ele piora, né? Não tem escolha. Ou você é do bem ou do mal. Vai chegar uma hora que a força te leva ou para um lado ou para outro, né? Então tem as escolhas que a pessoa tem que fazer para que ela tenha uma vida melhor, né? E a gente sabe que o crime, a vida é curta dentro do crime. Você continua sonhando com o Acre melhor? Muito, muito. Eu aposto no Acre sempre, né? Nas minhas empresas, meus negócios, a gente sempre esclarece. Você tem uma ideia, a gente contribui no sentido de formação das pessoas de mão de obra. Nós oferecemos nossas empresas para estagiários, para que elas possam desenvolver uma profissão, porque quanto mais profissionais em cada setor, em cada área, uma mão de obra mais qualificada, uma mão de obra melhor. Nós, se você ter uma ideia, nossas empresas, nós prestamos um apoio ao RB Curso, as pessoas fazem o curso na teoria e vão para a gente para a prática. Isso custo zero, né? Para quê? Para que tenha dias melhores essas pessoas possam ter uma profissão de qualidade. Porque o maior sonho de uma pessoa é ela ser profissional, ela ter uma profissão que ela vai custear a vida dela. Através dali você consegue a independência econômica e financeira, né? Independência. Legal. Moreira, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela entrevista. Você começa com sorte. Nossa entrevista está prevista para 2 blocos, como a professora Rosana não pôde vir, você ganhou mais um bloco do Lambujo.
É ótimo, né? Que bom isso aí, Muniz, né? A gente fica feliz em vir aqui prestar Então, essa conversa, esse bate-papo esclarece muita coisa. E é isso que o nosso Acre precisa. Precisamos de pessoas que ajudem a melhorar, né? A criança, o adolescente, né? O idoso, incentivar a gente construir um estado melhor. Legal. O Moreira que esteve com a gente na difusora no sábado passado, no programa Sintonia 1400, de lá surgiu essa pauta. Muito obrigado, Moreira. Nada. Sucesso, bom fim de semana. Obrigado a você. Hoje já é quinta-feira, né? Quinta-feira. Amanhã Sexta, né? Começa já mais um fim de semana. Final de semana. Valeu pra ti. Um abraço. Sucesso, tá bom? Tudo de bom. E a gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um bom programa para você. Amanhã, sexta-feira, né? Um pouquinho mais tarde, né? A partir das 11h30. Mas às 9h30 você já pode sintonizar aí direto, porque tem o Bom Dia Rio Branco com Efraim Macambira, com todas as novidades para você. Boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. Valeu! TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê.